A nova sexta-feira chegou e com ela muita coisa hoje para falar de futebol mineiro. Porque teve o cara bobo. Você sabe que então, muita gente me chama de cara gordo, né? É. Mas cara bobo... Eu sou o cara bobo. É. Cara bobo? É. Você é? É um cara bobo. Porque acreditou na vitória do Atlético? Também. É, vamos falar muito disso. Tem jogo do Cruzeiro, que está buscando a sua classificação. E tem ele, Elton Novas. Ontem você foi acusado de estar cavando, mostrando a bicoleta para a Rede Globo de televisão. Não. Você tem direito à resposta, por favor. Não, então, Elton Novas. Thiagão pegou pesado. Pegou, né? Pegou pesado. Não, por causa de situações. Perdeu aí. Acabou a mão, a gente né, encontrando, né? Nos blocos aí, a gente acaba encontrando com os amigos. Mas eu tava até com o Pedro Augusto Corrêa, que hoje trabalha no Minas Cap. Tá sempre aparecendo aqui na Band aqui. Certo. Então, assim, foi coincidências mesmo. Como é que é ter amigos do lugar onde você já trabalhou e não trabalha mais? Que é uma coisa que eu não conheço. Não, então, eu me dou muito bem com os meus amigos, assim, do meu trabalho anterior. Foram 11 anos, né? Eu fiquei 11 anos. Você ficou muito tempo em alguma casa, né? ESPN, por exemplo... 18? 18 anos. Você tem amigos até hoje lá. Tem, não são muitos, assim, não. Mas tem. Mas tem, então. E tenho também lá no Esporte Interativo também, o Cabeça de Piroca, André Rene. É bom, hein? O Gru. Poxa! O Gru. O Mauro Peruca Betting. Nossa. Que tem um similar aqui. Também. Tem um similar aqui. Tem, né? Coisa e é bom linda. também? Porque o Mauro Betting é muito bom, né? Muito bom. Mesmo no estádio 97, tem alguns caras que eu gosto lá, o Mano, inclusive, que eu gosto bastante, Domênico Gato. Turma boa lá, pô, tá louco. Alguns são bons e outros não, como todo lugar, ok? E eu fiquei chateado de não ter encontrado realmente com o Valor. Isso aí eu fico sentido. Mas você mandou uma mensagem? Teve um dia, não, ele me mandou e eu, do jeito que eu falei com ele, ele percebeu que não ia dar para encontrar com ele. Porque já estava daquele jeito, né, Valor? Ia baleada no fundo do O Valor só foi escutar depois. Eu falei assim, consegui escutar. Mas a gente foi representando os donos da bola em diferentes pontos da cidade. Ok. Esse dia eu estava no Castelo, né? E você estava no centro. Eu estava no Mirante. No Mirante. Eu fiquei mais ali, Zona Leste, Centro. Certo. A tua região. Não saí fora do cinturão de segurança, não, entendeu? Ok. Valu, desses destaques aqui que a gente apresentou, depois eu vou voltar para o Elton, que só falou de fofoquinhas do nosso querido carnaval, Slot. Carnaval. O Slot fez acusações, você se defendeu. Mas desses temas que a gente propôs para hoje, o que você tem para falar, por favor, Valu? Cara, vamos falar de tudo. Ontem, à noite, que eu considero muito ruim do Atlético na Venezuela, ainda que a gente leve em consideração e deve ser levado a questão de início de temporada, enfim. Mas ontem era o primeiro jogo mais importante do Atlético na temporada 2023, né? E a gente vai falar muito a respeito. Vamos falar também sobre o Cruzeiro, que entra em campo daqui a pouco, às 4h30, em Poços de Caldas. Teve resultado positivo para o Cruzeiro ontem, em termos de tabela, 1-2, né? Porque o Cruzeiro também se colocou nessa situação de, além de precisar vencer os seus adversários, agora precisa de acompanhar outros também, mas ontem já aconteceu um resultado interessante para o Cruzeiro. Valuzão, só dois pontos aí. Você falou assim, que o Atlético teve o seu primeiro grande confronto e não apresentou um grande futebol. Eu ainda acrescento o jogo contra o Cruzeiro. Curiosamente, olha só. Não, o que eu quero falar assim, curiosamente, os dois jogos que a gente pegou e falou assim, ó, esses são os grandes jogos do Atlético nesse início de temporada. O time jogou mal. Só para deixar claro, quando eu digo isso, o Clássico tem o seu lugar, mas o Clássico não definia eu entendo, nada, né? Mas... Então, assim, a fase eliminatória da Libertadores era o principal. Sim, não é isso que eu estou discutindo. Eu estou colocando assim, os jogos que todo mundo colocou como esses são os jogos para o Atlético mostrar algo na temporada. Contra o Cruzeiro foi muito mal e contra agora o Carabobo também foi muito mal. Se fosse o VP no jogo de ontem, já era fora VP, Ale? Não, o VP já teve jogos decisivos e já falhou, né? Então, mas se fosse ele no jogo de ontem, você teria um fora VP? Ataca um horroroso Carabobo? Foi um resultado... Não, é lastimável, lastimável. E assim, eu já ganhei uma aposta sua, né? Mais uma. Se fosse 7-0 a volta, eu ganhei. E é provável. 6-0. É provável. Muito provável pra caramba. O Carabobo é um time bem... Mas muito. Mas você acha que eu tenho condições de perder a aposta? Eu acho.
com o Qual foi a Hulk. outra aposta que nós fizemos? Foi na Copa do Mundo, só. Não, você não quis apostar, você ficou com medo. É. Mas foi mesmo, você ficou mesmo com medo. Tá, totalmente. Essa nós apostamos de fato, eu assumo. Quando eu aposto, eu assumo, diferente de algumas pessoas aqui desse grupo, né? Por exemplo, que postou comigo Espanha e Marrocos, não quis assumir. Não, você não deu um empate. Esse aí eu apostei mesmo. Enfim, de fato. mas assim, o que assustou no Atlético ontem foi a E aí, pouca opa. criatividade, né? Um meio-campo Sangue roxo? inoperante, um Não. ataque Tomei inoperante. café. Ainda com esse problema gravíssimo das laterais, né? O Atlético tem o sistema do Cudê, ele precisa bastante dos laterais. E o Atlético não tem um lateral que encaixa no perfil Ô, daquilo Eltinho, que o Atlético. Que sabe o pra mim qual é o treinador maior quer. problema que eu vi ontem, cara? É uma dificuldade muito grande de saída de bola. Muito grande. O primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, o Atlético teve menos finalizações do que o Carabobo. É inadmissível. A qualquer- principal em qualquer- chance do jogo foi Em do Carabobo. qualquer momento da história, é inadmissível que o Atlético tenha menos finalizações que o Carabobo. O primeiro tempo, a melhor chance ainda foi do Carabobo. Que o Everson fez um defesaça milagre. do Paulaça lá. Milagre. Então, cara, sinceramente, aí tava assistindo ao jogo ontem e é muito ruim que esse Atlético não tenha saída de bola. Cara, o Alan chega na linha defensiva para fazer uma linha de 3 lá com os outros 2 zagueiros, e aí levanta a cabeça, o Edenilson não aparece, o Patrick não aparece, o Igor Gomes não aparece, o Mariano não aparece, o Dodô não aparece, ninguém aparece. Mas esse é um momento bom ainda, né? Porque só pegando Porque você carona colocou no o que você Igor tá Gomes falando, aí, ele só veio no porque- segundo tempo e ia dar Eu uma falei o Igor melhorada. Gomes? Falou. Porque Desculpa, falei o errado. momento que o Alan aparece entre o Bruno Fux e o Gemerson é um momento bom da saída. Me incomodou bastante, por exemplo, quando a saída foi feita por Gemerson, Bruno Fux e Dodô. É, e e aí aí o o Alan Gemerson- ficou numa zona E aí que o Gemerson era o cara que ele fazia não a saída apoiava a saída centralizada. e não era mais um para se juntar Mas ao ataque. eu vou falar um negócio. Eu acho que eu me Muito incomodei mais com o Alan fazendo a saída do que Cara, do que não, o Dodô. tudo bem, a gente vai o Alan falar tá muito muito mal. Então, É, mas mas, tá, mas- o mas Alan- quando ele não participou da saída, para mim ainda foi mais terrível. Mas assim, o Alan, a gente sabe a qualidade que ele tem, principalmente com a saída de bola. Então a gente espera Saber da algo. qualidade, todos esses a gente sabe, né, cara? Só que jogar o que eles estão jogando não dá, cara. Não dá pro Edenilson jogar É o um que tá time de jogando. totó, né? Não Essa dá que é a pra- verdade no concordo. primeiro tempo. Não dá É o pro Edenilson Edenilson jogar. preso aqui, Sabe o quem é o Pedrinho e o melhor Patrick. meio-campista do Atlético, daquela trinca que tem Patrick, Edenilson e Pedrinho? É o Pedrinho, Pedrinho. cara. Não pode ser o Pedrinho. É, que achei que... Aliás, a gente vai falar mais, né? Ele é o melhor dos três. Ontem, se o E tá Cudê... muito abaixo ainda. Ontem, se o Cudê, em termos de, pelo menos pra mim, Dodô, Patrick, Edenilson e Pedrinho, se ele joga uma moedinha, por exemplo, pro Rubens, qualquer um dos 4 que saísse, pra mim. pois Ao no final do jogo de primeiro ontem, tempo... Você tá certíssimo. O único, e os dois caras que jogaram melhores dos meio-campistas foram os caras que entraram no segundo tempo. Foram o Johan e o Nathan, não. Não sei se dá o pra Igor você Gomes. falar isso, né? 13 Não, minutos. o Igor Gomes Em até eu concordo com movimentação- você. Em Não, movimentação. o Johan também, gente. Mas o Johan ainda... Eu A acho primeira que teve bola do pouco Igor tempo. Gomes. O Igor Gomes Acho vai o buscar Johan. e acha o Johan. E agora? Que nenhum dos outros meias E eram agora? achados. De verdade, que não dá pra entender a escolha pelo Ademir. Eu ainda fiquei sem entender A gente pode escolha discordar, pelo mas Ademir. ele falou na coletiva. Não, não e só, dá, não dá, e só para Valzinho. fazer justiça. O primeiro tempo, o Ademir pifou 2 caras na cara Não, do gol. o Não A- tô falando que ele jogou bem. Não, eu acho Não que ele tô nem falando jogou, que ele não tem- jogou pior que os outros. Não jogou. Não jogou pior que os outros. Só que eu acho um crime botar ele de costa pro... Ué. Não, cara, e tem uma jogada. É criminoso. No primeiro eu tempo, também não é tô criminoso, falando a que vai forma bem. que No ele tá primeiro jogando. tempo, Ale, tem uma jogada que ela é trabalhada pelo lado esquerdo. O Paulinho avança na ponta esquerda, que aí quando nesse sistema do Cudê, quando um dos atacantes cai pela ponta, o outro tem que virar o centroavante. E é assim com o Hulk e o Paulinho, é assim com o Paulinho e o Ademir. Cara, aí o Paulinho cai pela ponta esquerda, ele vê que não tem ninguém na área e recua. Na hora que ele recua, o Dodô recebe. Na hora que o Dodô recebe, Ele tem que dar um levanta- passe de 1 metro e não acerta. Aí o Dodô, não, mas aí o Dodô levanta a cabeça, tá o Ademir na área. Aí o Dodô erra o passe de fato posteriormente. Nossa Senhora, mas que isso. tá o Ademir na área. Aí aquela hora eu falei, cara, imagina. Não, mas um cruzamento mesmo- pro Ademir Mas na área. mesmo depois Não sem o dá, Ademir, o Atlético jogando bola. Quantas Não, bolas não, o Bruno é que Fux jogou de qualquer só um jeito? parêntese, e muito Nossa importante, Senhora. Valor. Eu não tô querendo queimar ali o Ademir. Não, nem É eu que eu acho que falando que ele fez uma como grande atacante, partida. nesse sistema do Cudê, ele não funciona. Não, Tudo bem. Ele pode jogar como meio Se campista. o Sacha E entrasse assim, no lugar de outro cara e o Ademir fosse pro lado, não seria nenhuma injustiça. Eu ponderei. Ok. O Paulinho ontem jogou Claro pior que que o ele não Ademir. treina, não deve treinar É que o assim, único Ale. chute de fora foi do Paulinho, né? Foi uma bola na trave. É, a bola na trave. Então, assim, Mas dos a dois gente jogando- elegeu o Everton, melhor jogador do... O Everson. O Everson, melhor jogador do Também jogo, elegi por na uma, Transamérica. por uma defesa.
que ele fez. Exato. E que salvou o Atlético. Então você pode salvar o jogador por uma finalização na trave, porque é tão pobre, entendeu? Que você pode, por uma finalização, E aí, você pode lá, salvar. lá a gente vota no pior e no melhor. O pior merecia ser o Kudê, cara. Pro jogo de ontem, o Kudê. Nossa, muito mal. Eu acho que o Atlético foi muito mal. Foi muito Avaluzinho não pode, velho. Não, eu não acho. Eu só Eu não acho acho que o Cudê. inadmissível até jogar essa partida contra o Carabobo. Beleza, mas é admissível Patrick, Pedrinho e Edenilson jogar no nível que jogaram? Cara, mas peraí, Thiago, se a gente tá vendo que ele sistematicamente tem jogado nesse nível, a gente precisa entender que o treinador tem que mudar. E, cara, o Mas cara que tá jogando bem o nesse Cudê time é não o vai Igor mudar o Gomes. sistema dele. Não é o sistema, são as peças. Então, mas... Por que não mudar as peças? Thiago, Ele tá mas vendo ao o Igor Gomes decorrer pedir do passagem jogo, nesse mas time. ao decorrer do jogo, o Cudê tentou melhorar o time. Mas aos 81 as minutos... Entregas, ele não tentou melhorar o time. Então, não, Ele- eu concordo, ele poderia A ter primeira mudado no mudança intervalo. dele é o Sacha com 65 e a outra aos Não, 81, Thiago, quase com Calma, 36. Thiago. Eu não tô E acho que indo contra o você. primeiro tempo foi o pior momento do Atlético na Não, temporada. ó, eu vou falar assim, assim como eu falei do Cruzeiro contra o Pouso Alegre, que podia ser, na minha opinião, podia ser o primeiro jogo depois de 90 dias. O primeiro tempo do Atlético é inadmissível, na minha opinião. Pegando o adversário, o elenco. E a gente viu o Cudê, gente, à beira do gramado. E ele deu ênfase na coletiva a respeito do primeiro tempo. Ô, Valu, é importante a gente falar que a gente Tô ponderando falando. É tudo. somente a 7ª partida Certo. do Atlético da temporada. Eu estou levando em consideração Não, isso beleza? tudo. Mesmo assim, não dá. Beleza. 7ª partida do Atlético. É a terceira do cara bobo. O primeiro tempo não dá. É a terceira partida do cara bobo. Velho, um time... Que contratou um montão de gente também. Contratou muita gente. E outra, buscou gente no exterior, que tem uma adaptação totalmente diferente da nossa. Tem um goleiro francês, tem dois africanos. A qualidade é muito abaixo. E sabe qual que é a questão? O Atlético ontem entregou para o seu torcedor e para o Brasil uma das piores atuações de um time brasileiro em Libertadores. Não achei que eles têm terrível. aquele ferrolho. Cara, os caras foram muito humildes. Marcaram ali num 4-5-1, mas ficou muito fácil. O Atlético chegou, encaixou na marcação deles e nada acontecia, cara. Não tinha movimentação. No segundo tempo, até pra deixar o clima mais leve, porque a gente tá muito estressado com essa Eu situação do tomei Atlético. bastante café, então tô... Você tá num nível Sabiá bem tá lá HG em hoje. cima. Sabiá? Mudou o nome? Não, Sabiá. Ontem teve uma hora que eu lembrei do Alê no jogo, quando entrou o Moussa Bagayoko. Aí a gente apelidou carinhosamente de Baga na transmissão. Baga. Aí lembrei de você, falei, ó o Baga entrando. Velho, os caras riam. Esse é o africano? Ele é malinês. Olha só, o time... Calma, irmão, vamos ser mais leve. O time Deixa a discussão totalmente pro programa. É informação e pega e faz um caixote no Atlético, o Atlético não consegue sair. Cara, um dos times com o maior investimento que existe no futebol brasileiro, separado por uma equipe fraca da Venezuela. É uma situação preocupante, tem todas as desculpas justificativas, mas o Atlético tem que colocar a mão na consciência, porque senão vai rodar fácil. A notícia boa é que não tem nenhuma chance do Atlético ficar fora da próxima fase da Libertadores. Essa é a notícia boa. Cara, A assim, notícia ruim é que a próxima fase da Libertadores é contra o Milionários, né? Então, Muito provavelmente será contra o Milionários. Então, Thiago, mas assim, o atleticano que conhece um pouco da história do clube, entende que, por exemplo, um Jorge Wilstermann deu conta de tirar o Atlético, e o atleticano tinha esse pensamento. Perdeu em Cochabamba, chega aqui no Mineirão, lotado, 40 mil pessoas, faz 3-0. Empatou 0-0. Mas nada se compara a esse cara bobo. É muito ruim, Tão ruim quanto. Tem um parênteses nesse time do Atlético. O River enfiou 8 no mesmo jogo. Você lembra disso? Não, mas tem um parênteses no time do Atlético, que esse time era bem ruim, cara. E aí, pode falar que como elenco, era um elenco forte. Tinha o Robinho, tinha o Fred. Não, o Fred tava ainda? Não, o Robinho ficou no banco pro Pablo jogar. Mas tinha o Robinho, tinha o Rafael Moura, tinha o Fred. Era o time do Rogério Micali. Isso. E era um time, cara, sinceramente, naquela época... Bagunçado. Muito bagunçado. Então, como time, era muito... Esse time já é bagunçado. Mas é muito pior do que esse. E era um momento da temporada em que o Atlético estava no seu terceiro treinador, numa situação completamente diferente. Se for eliminado hoje pro cara bobo... Não vai ser, porque... Não, eu também acho que não. É uma vergonha. O Hulk é uma volta, vergonha né? da história. Aliás, a gente tem que falar, a gente vai falar também. Atlético hoje é totalmente dependente do Hulk. Não pode ser. Completamente. Não pode ser. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção. É a maior vergonha da história do Atlético.
Falar assim, o Cudê não vai mudar o seu esquema. Eu acho que se isso acontecer, tá errado. Porque eu acho que o treinador inteligente, ele vai adaptar um esquema de jogo para as peças que ele tem à disposição. Concordo. Então, o que é o esquema de jogo? É você acomodar o seu time num sistema que conforte os seus principais atletas, na minha opinião. Eu concordo com você. Agora, o difícil é quando o técnico quando será que ele vai... Será que ontem foi o suficiente para ele se convencer? Porque, por exemplo, já projetando para frente, talvez o Hulk entre uns minutinhos contra a América. Se eu sou o Cudê, pessoal treinando a partir, não sei se o atleta... A viagem é longa. A viagem é longa. Então, e ficou dividido os grupos, vamos colocar. Mas, cara, é a turma que jogou ontem treinar para quarta-feira. Eu não coloco... Nem o Hulk, na verdade, eu coloco para entrar contra o América. Será que o recorte do primeiro tempo já é o suficiente na cabeça dele para ele entender que precisa de mexer ou ele vai seguir? Não, eu acho que o meu sistema vai funcionar, o que faltou foi um pouco mais... Então essa que é a questão, concordo com você. Então, o cara não pode dar murro de faca em cima das características do elenco. Vocês vão achar que é implicância minha, mas vou falar de novo desse personagem que é o Dodô. Ele tem 5 partidas pelo Atlético na atual temporada, as 5 ele atuou os 90 minutos e eu, de verdade, em 5 partidas, eu não vi ele jogar bem. Assim, você fala, caralho, que partidaça. Nenhuma. O segundo tempo dele ontem foi bem melhor do que o primeiro. Foi, ele até chegou. Tragédia. Sabe que... Aí mudando a posição dele, né? Colocando ele lá de enfiado, lá, né? Mas ele já podia... Eu acho que faltou a atitude dele mesmo no primeiro tempo. Tô falando que se o Dodô tivesse apoiado os problemas do Atlético. O Atlético teve vários problemas. Eu não acho que o Dodô seja o maior dos problemas hoje. Não, gente. Não. A gente não fala de maior, a gente tá falando de só problemas. Que a gente vai pensando. É que eu nem acho que ele seja um problema eu acho propriamente dito. Eu acho que os laterais são um problema à medida que você quer centralizar os seus principais jogadores, e eu acho um erro. Você coloca o Pedrinho pro meio, você coloca o Paulinho pro meio, você empurra o Patrick pro meio, e você não tem os laterais para dar profundidade. Mas, cara... O Cudê tinha um Rodinei quando ele era... E ontem... E o Wendel, que pode não ser a nenhuma maravilha, mas dá profundidade. Mariano não vai. Não vai. O Dodô vai mal. Então você perde isso. Então, se sou aí ele... fica tudo aqui, ó. Tudo afunilado. Então, ontem, se é isso que ele tem... enfrentar o time que ele enfrentou, ele precisava de profundidade, de amplitude, como dizem os que mais gostam de falar nesse termo de hoje. Ele precisava abrir os caras. Então, né? isso. Você enfrenta um time fechado. Isso. Você vai jogar no meio? Não dá. Então vem cá, ele estava com uma linha de 5. Ele apostou em laterais que não estavam bem. Se é para fazer isso, você tem quem joga pelo lado, hein? Você tem Pedrinho, você tem Paulinho, você tem Patrick. Então põe esses caras, por isso que eu falei do sistema, põe esses caras para jogar. Até o Edenilson joga ali se precisar. Onde eles jogam bem. O próprio Pedrinho, que tem se esforçado e tal, não sei o quê, pra ele é muito desconfortável jogar de costa pro gol também. Ele é muito frágil. E mais atrás, né? Com muita frequência ele para a bola, o cara vem e janta ele. Ele até começou, no segundo tempo ele começa mais centralizado, aí no segundo tempo ele vai um pouco mais pra direita. Talvez pudesse ter tentado espetar um pouco mais. Agora na Band, treta, confusão, humor e sexo. Se quiser continuar com a resenha paralela, vocês fiquem à vontade aqui. Donos da Bola no ar a partir de agora. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu vou tirar um pouco da conta, eu vou colocar um pouco na conta do Cudê e dos jogadores, tá? Porque é o seguinte, a projeção, quem fez projeção aqui de show, goleada, que se explique. Eu não fiz projeção. Falei, vai ser difícil, vai ser jogo complicado, mais por causa do Atlético do que propriamente pelo adversário, que é medonho, horrível, mas mais por causa do Atlético, não está pronto.
mudou o sistema drasticamente, mudou o elenco. Tem muitos jogadores que estão começando, iniciando um trabalho com o Cudê, que está iniciando um trabalho no clube. Então, quem fez projeção de goleada, de show... Ah, Everton, mas ontem no palpite você meteu 2-0 no palpite da Band, meti 2-0. Tem coisa que você quer que aconteça, tem coisa que você acha que vai acontecer. Então, o que eu quero que aconteça, que toda vez que eu for lá na Mega Sena e apostar, todas as vezes, que dê, porque eu preciso ganhar um dinheirinho. Isso é o que eu quero que aconteça. O que eu acho que vai acontecer? Bico na pedra, como foi a vida inteira. 48 anos jogando na Mega Sena e só atolando a briosa. Só atolando a briosa. Então eu vou botar um pouco na conta do Cudê e vou botar um pouco na conta dos jogadores. É a minha opinião, daqui a pouco vamos girar com os demais. Rapidamente, o Cudê. Gente, o Cudê, pra mim, ele foi surpreendido. Acredite se quiser. O que todos nós falamos aqui? Diante do que eu li, do que eu vi. O cara bobo joga com a bola, né? Joga com a bola. Então o Cudê falou, vou meter o Ademir, os caras vêm pra cima, dá espaço, o Ademir vai deitar e rolar. Só que na prática a gente vai ver agora com os lances na tela que a coisa não foi bem assim. Aliás, muito diferente disso. Você teve uma frente praticamente inoperante, com o Ademir sendo inoperante. Aí veio o intervalo, o Cudê, ao invés de mexer e colocar aquele que todo mundo imaginou que pudesse jogar, que era o Sacha, e ele colocou o Sacha e o time realmente melhorou. E ele adiantou o Dodô. Não é característico, o Dodô não é um lateral que avança muito. O Mariano mal pra cacete também, não tem laterais para executar o que ele gosta. Aí no segundo tempo, o que acontece? O time melhorou, mas jogo medonho. Ainda assim, um jogo medonho. Então, ele não mexeu no intervalo, porque aí seria a assinatura no atestado de que eu errei. E aí ele esperou uns 15 minutinhos para mexer. Só que ele mexeu, o time melhorou. Agora, na conta dos jogadores, sabe o que eu vou colocar? Se apeguem, atenção, ontem depois do jogo, Cláudio Rezende estava lá, conversou com o Edenilson. É só uma pescadinha no que disse o Edenilson que vocês vão entender. Onde eu acho que o problema está na conta dos jogadores. O time é pouco competitivo, o time é pouco intenso, que é exatamente o que cobra o Cudê. Se os jogadores não executam, logo está na conta dos jogadores. Pouco competitivo, pouco intenso. E aí o Edenilson ontem virou e falou assim, a gente entrou meio... como é que ele usou o termo? A gente entrou meio displicente, não foi displicente, mas algo nesse sentido. Vaiaca. A gente entrou meio displicente, aí no intervalo o Cudê até chamou a atenção da gente, a gente voltou mais ligado no segundo tempo. Aí, pra mim, pelo menos, Alex, passa a ideia de que houve até um certo desprezo ao adversário. Ah, vai ter o jogo de volta mesmo e tal. Porra, os caras estavam parecendo primeira rodada de campeonato estadual, irmão. Primeira rodada de campeonato estadual. Os caras metendo toquinho de lado. Trote ladrão no primeiro tempo. Aí eu vou falar que isso é só culpa do Cudê? Porra, boa tarde, Alex. Muito boa tarde, Urso e companheiros e todo mundo que nos consagra aí com essa audiência maravilhosa. Realmente são vários os fatores a serem analisados. A gente tem que ponderar que a viagem é difícil, o campo é horroroso, o cenário é péssimo. Né, só tinha uma banda lá, tinha uns 50 pessoas lá, aliás, alguns criminosos, a gente vai falar sobre isso. Tinha uma banda chupisco. Vamos falar do racismo. Então, assim, o cenário é péssimo, mas foi o Atlético que se colocou nesse cenário, ficando com a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então tem que passar, por isso tem que passar. Agora, se fosse para escolher um adversário, um local, para garantir a sua classificação para a próxima fase, seria esse aí. O Atlético estava em casa. O Atlético abria a porta da geladeira, ia no banheiro, deixava a porta aberta, porque não tinha dificuldade nenhuma e nem o adversário, que é muito, mas muito fraco. Ali vários problemas, né? Além da atuação individual muito fraca de praticamente todos os jogadores, e aí eu vou salvar o goleiro, né? O Everson, que fez uma defesa, fez um gol, né? Fez o lance mais bonito do jogo. O Cudê, quando ele coloca o Ademir para jogar na maior parte do tempo como centroavante, de costas pro adversário, para mim é criminoso. Sinto muito, mas é criminoso. Explica melhor esse criminoso. Porque o Ademir, todo mundo sabe que é um jogador de velocidade, de lado de campo, que ele, quando recebe essa bola, ele tem um marcador à sua frente, não um marcador colado atrás dele, dando pontapé nele, que ele não tem corpo para proteger. Então, para dar um exemplo aqui, se é o Allan Kardec, se é o Vargas e principalmente o Hulk, o cara vem para dar uma lapada nele, o cara que cai. Mas o Ademir, ele não tem condição nenhuma de ficar por ali. Espaço, né, Monstrão? Botar a bola na frente. Eu nem acho que o Ademir foi pior que os outros, não Também foi. Acho que não. Agora, colocar ele ali,
é muito difícil pro jogador. Aí ele coloca todo mundo para jogar por dentro. Paulinho por dentro, Patrick por dentro, Edenilson por dentro. Só que ele não tem os laterais para dar amplitude, para dar profundidade. Não tem porque o Mariano não aguenta e o Dodô tava muito mal no primeiro tempo, né? E aí, então, somado ao dia ruim, porque se ele faz tudo isso e os caras tão bem, os caras salvam ele. Os caras estavam mal. Os caras estavam mal. E aí, quando você pega um time fechado, o que você pode fazer? Chutar de fora, muito pouco. Tocar de primeira, porque quando você toca a bola, a marcação chegou, a bola, o marcador chegou, a bola já foi, toque de primeira. Lá não dava pra tocar de primeira. Ou a jogada diferente, a jogada individual. Essa passou longe de acontecer. Porque os caras não estavam bem. Aí ele tem que trocar. Aí ele tem que chamar a responsabilidade de um treinador que todo mundo falou que era muito acima da média. Ó, primeiro tempo foi o pior momento do Atlético na temporada. Vem aqui no fulano, sai. Fulano, sai, não sei o que, sai, porque eu sou o treinador e se vocês estão mal, eu tô bem. Isso. Eu vou fazer diferente. E ele não fez. É isso. Vamos continuar daqui a pouco. Deixa eu só, daqui a pouco também eu quero ouvir o próprio treinador, Eduardo Cudê, falando, explicando, principalmente essa do Ademir, mas agora eu dei um recado para você que está aí do outro lado. Atenção, meus amigos. Está vendo aqui o saldo devedor e aqui embaixo a quitação? Saldo devedor e quitação. Isso pode acontecer com você que está aí do outro lado. Você financiou um carro, uma moto, uma van, um caminhão, não interessa o tipo de financiamento. Você financiou, juros abusivos embutidos no contrato e você não sabe. Aí naquela ânsia de pegar o carro e sair aí para trabalhar, ou para passear, ou para viajar, você vai lá e assinou o contrato, pegou o carro e está tudo bem. Não, não está tudo bem, coisa nenhuma. Boa parte dos contratos contém juros abusivos. E para você descobrir é fácil, é tão fácil que você só precisa fazer uma ligação ou chamar no WhatsApp. É só pegar e chamar aqui, ó, 2566-2701. Chamando aqui o consultor atendeu, você vai dizer, eu quero uma consulta para saber se no meu financiamento tem juros abusivos. Uma consulta, Everton, mas eu estou no interior, não interessa. Everton, eu estou fora do estado, não interessa. 31 é o código, 2566-2701, ou aponte sua câmera para aquele QR Code lá, e aí o que você vai fazer? Você vai pedir uma consulta. A consulta você não paga. E aí você vai tomar um susto tão grande, porque o valor que você financiou, o valor que você vai pagar, aí juros abusivos, você pode receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Vale para um contrato que já pagou, tendo quitado ou não, vale para um contrato em vigência. Chame agora 2566-2701, aponte sua câmera para o QR Code, faça a consulta que é de graça. Descobriu que tem juros abusivos, pontapé inicial para acontecer isso aqui, ó. Saldo devedor de 50, pagou 5, saldo devedor de 18, pagou 1.800. Vai para cima que o trem é bom demais, Eduardo Cudê. O Cudê, longe da intensidade, porque eu não vejo treino, Cudê. Então o que eu tenho de informação, nossa, impressionante, a intensidade, como é que o time tem sido competitivo. Contra o Cruzeiro foi longe de ser competitivo, na sequência longe de ser competitivo, ontem longe de ser competitivo. O que está acontecendo? Explica aí. Eu acho que todos os times do mundo têm dificuldade com um time replegado, com 10 homens, e é difícil. Não queria iniciar com los dos delanteros que más tienen características, como Sasha y Paulinho, porque tenía solo dos. Entonces, ante cualquier cosa no teníamos cómo trocar para ir a buscar los resultados, ¿no? Pero siempre va a tener dificultades cuando un time pone 10 hombres por atrás a bola. Mas eso siempre falo, y no es una excusa, ni mucho menos, siempre falo que sea la responsabilidad que tenemos, que siempre tenemos que ser protagonistas, mas a dificultades del campo, ¿a quién favorece? ¿A que quiere destruir o a que quiere construir? ¿Entiende? Thiago, problema seu. Quem fez projeção de goleada e show foi você. Então agora a câmera tá aí. Você falou de 7-0, 8-0, 9-0. Eu até acho que na volta o cara bobo tem caixa para tomar no mínimo uns 4 aqui, tá? Tem. Pelo menos uns 4. Agora, quem fez projeção ontem de show, goleada, foi você. Então a câmera tá aí pra você Esse rapaz explicar. não aprendeu nada com o futebol, com a Copa do Mundo, Valu. Não. Ele não respeita o futebol. Impressionante. É impressionante, rapaz. Que homem feio. Mas ele não tá Meu bem, Deus, viu? não tá, não. É que você me deu a palavra e indelicadamente o Alê entrou à frente para tentar falar. Mas, o HG,
falando sobre o jogo de ontem, o problema não é meu, o problema é do Kudê. O problema é da torcida. Ah, é transferência de responsabilidade, é isso? A responsabilidade é dele, obviamente. Eu não treinei esse time. Mas é a responsabilidade da projeção de goleada e show. O trabalho de ontem. Foi ele quem fez o trabalho horroroso de ontem. Aliás, péssimo. O que o Atlético apresentou ontem diante do Carabobo. Eu esperava mais desse time pela qualidade do elenco, pela qualidade do Atlético, principalmente no jogo contra o Democrata de Sete Lagoas. Mas ontem tem algumas explicações para que o Atlético não tenha conseguido render. Uma delas, a demora do Kudê em mexer. Eu acho que ele demora bastante em fazer alterações. Uma das alterações que ele faz e que para mim foi acertada, que são as entradas do Igor Gomes e do Johan, elas acontecem a 81 minutos de jogo, ou seja, a 36 minutos do segundo tempo. Então ele poderia ter mexido antes. O Atlético teve dificuldades, obviamente, com o gramado. Eu acho que isso é importante frisar, porque isso faz diferença. E quando é do futebol mineiro, quando é do estadual, eu bato muito nessa tecla. É importante bater nessa tecla também na Libertadores. A gente não pode, gente. É inadmissível que o maior campeonato do futebol sul-americano tenha um gramado ridículo igual de ontem. Tem um pasto horroroso igual de ontem. Isso não ajuda em nada o nosso futebol. Pelo contrário, é péssimo, é ridículo, é vexatório. E aí, referente ao Atlético, é importante a gente frisar que esse time precisa jogar mais, HG. E precisa jogar mais porque tem peças para isso. E aí, algumas peças precisam render mais. Talvez a forma como o Kudê escala essas peças acabe atrapalhando um pouco. A gente estava conversando aqui na resenha pré-programa, o Atlético poderia ter usado alguns nomes que jogam ali como meio-campistas ou até como atacantes pelos lados do campo. Quando se enfrenta um time que só defende, que é o que o Carabobo sabe fazer, aliás, tenta fazer, que é só defender, o ideal é que jogue pelos lados. E o Atlético não tinha isso. O Atlético não abria o jogo pelas pontas, pelo contrário. Mas não joga com ponta, Thiago, mas aí você falando aí a respeito do abrir as pontas, você entra com laterais como Mariano e Dodô logo nesse primeiro tempo, já prendendo lá na frente Paulinho e Ademir, no meio de 5 jogadores que marcavam a equipe do Atlético. Você não vai ter essa saída. Mas então, o que eu não tenho entendido na questão do Atlético é o porquê que o Dodô fazendo... Eu tô pegando o Dodô especificamente porque nesse primeiro momento precisava de profundidades. E também espero muita coisa dele, já que ele falou que queria ter oportunidades dentro do Atlético e agora ele está tendo. Ele está vindo de uma sequência de 5 jogos seguidos que ele não jogou bem em nenhum desses jogos, não foi substituído em nenhuma das oportunidades, tendo o Rubens que joga na função e faz essa profundidade muito melhor e que entrega a intensidade de forma muito maior do que a do Dodô e ainda não teve essas oportunidades. Uma outra coisa que me chamou a atenção nas declarações pós-jogo também veio do Edenilson, também para a Rádio Tatiaia, lá para o Cláudio. O Edenilson falou que o jogo, quando o estádio está muito vazio, parece que não vale nada. Pô, Edenilson, você tá de brincadeira? Era hora de pegar e passar o carro no adversário que não tinha torcida e você pega e fala que o jogo parecia não valer nada? O Palmeiras conquistou uma Libertadores e tá na conta sem torcida, só no último jogo que teve. Pelo amor de Deus, essa declaração foi a pior dos últimos tempos. Mas aí, Valu, é o que eu falei aqui, se apeguem ao que disse o Edenilson depois do jogo, perguntado sobre a péssima atuação do... Eu achei que foi péssima a atuação do time, gente. Péssima. Veja bem, eu não fiz projeção de show e goleada, tá? Mas eu achei que o jogo foi medonho, nós perdemos 96 minutos de nossas vidas ontem, horroroso, porque de um lado você tinha um time limitado que não conseguia fazer mais do que fez, e do outro, um time que a mim incomoda a lentidão, não ter organização ainda, para mim é normal, é muito pouco tempo de trabalho, mas a lentidão, time modorrento, um time preguiçoso, e isso me incomoda. Aí vem o Edenilson, e eu achando assim, pô, será que... Porque depois do jogo se dá aquela Twitter. Aliás, eu tô começando a aprender com ali. O Twitter tá uma desgraça. Eu acordei de manhã, hoje fui ver Twitter, é só negócio de morte, não sei o quê, e tal, e porrada, e que o Hendrick é o novo Neguebinha, e não sei o quê, que o Atlético vai ser rebaixado, fora Kudê, Ronaldo Gordão, não sei o quê, na traição. Eu não tô aguentando, mas enfim. Aí, o que acontece? Eu vou lá depois do jogo, vou lá, pá, dou uma tweetadinha, será que eu tô sendo injusto? Aí o Edenilson vem, depois da minha tweetada, cara, e fala sobre displicência e tal. Isso aí diz muito mais sobre os jogadores do que propriamente sobre o Kudê. Que o Kudê errou, pra mim ele errou. Ah, mas é pretensão dizer que ele errou? Não, pra mim ele errou, tenho o direito de achar que ele errou.
Um monte de coisa que acontece na vida, você olha e fala, não, isso não tá certo. Pra mim, ele errou. E a alteração no segundo tempo, quando ele tirou o Ademir ali, ele não fez o intervalo para não assinar o atestado que estava errado. O treinador tem muito disso, mas se eu mexer agora, você mexe antes e já volta corrigindo o problema. Agora, o que mudou não só a formatação tática no segundo tempo, mas eu vi no segundo tempo uma mudança de uma coisa que me incomoda demais, cara. E não é só no futebol, não. É no ambiente de trabalho, é lá em casa com a minha filha, com a minha esposa, é na rua. Postura! A postura do Atlético no segundo tempo, de pelo menos ter tesão no jogo, mudou. Valu, gostaria de ouvir, porque você é nosso monge e nós e nossas famílias servimos a você. Boa tarde, Everton, amigos, telespectador. Eu dizia que antes do programa começar, mesmo levando em consideração que é a 7ª participação do Atlético esse ano na temporada, era o jogo mais importante por conta de se tratar de uma eliminatória na Libertadores. Pelo grupo que o Atlético tem, a expectativa deste grupo, eu considero o primeiro tempo ontem, com todo respeito ao cara bobo, inadmissível do Atlético. Eu considero um primeiro tempo inadmissível. Poderia ser o primeiro jogo depois de 90 dias, enfim. Muita coisa não funcionando, falava até com o Thiago também. O Atlético confuso na saída de bola. Claro que uma das... Quais são as características do time do Cudê? Times que têm boa saída de bola, que tem muita intensidade e que chegam com toques rápidos no ataque. Claro que esse time não vai estar pronto na 7ª partida, mas eu repito, aquele nível apresentado no primeiro tempo, eu não considero aceitável quando eu olho o elenco do Atlético. E aí, com relação às peças, viu, não adianta você ter qualquer sistema e essas peças não se movimentarem. Por que no segundo tempo melhorou um pouco, na minha opinião, principalmente com a entrada do Johan e do Igor Gomes? Porque eles se movimentaram mais. Até ninguém é obrigado a concordar com ele. Ele deu a sua justificativa para o Ademir. Só fazer uma ressalva, não estou falando que o Ademir fez um grande jogo, mas no primeiro tempo o Ademir coloca o Patrick em condições dentro da área de fazer o gol e depois o Pedrinho. Nem acho que seja um dos piores problemas. Agora, se você, conversava também com o Alê, não tem laterais que são velozes ou que apoiam muito. O Cudê no Internacional ele tinha um Rodinei pelo lado direito e o Wendel do lado esquerdo, que pode ter seus problemas, mas é um lateral que ataca. E a turma que joga no miolo, Edenilson, Patrick e Pedrinho, não se movimentarem, não se juntarem para tentar furar o bloqueio do adversário, vai ficar muito difícil. O cara bobo não é das suas melhores defesas. Um Atlético com muitos problemas na noite de ontem. Ô Alê, ontem com 6, 8, 10 minutos, mais ou menos, a bola, eu acho que a bola passou demais no Bruno Fux. Demais no Bruno Fux. Aí, o cara quer incorporar o Baresi, né? Aí a bola toda hora estava nele. Com 6, 7, 8 minutos, ele errou pelo menos uns 2 passos mais longos e errou também uma inversão de bola que ele pegou da direita e meteu lá na esquerda, não tinha ninguém por lá. Aqui não tinha um Dodô, porque o Dodô não é a dele jogar mais avançado. Ele meteu no espaço vazio lá do lado direito defensivo do cara bobo, não tinha ninguém lá. Por que essa bola está passando muito pelo Bruno Fux? Por que o Atlético tem tanta dificuldade para jogar quando o adversário se fecha com 2 linhas e tal? Por que está tendo tanta dificuldade? Onde, na sua opinião, está o problema? O zagueiro participar do momento ofensivo, eu acho ok, legal. Porque hoje, futebol de hoje, ou de algum tempo, todo mundo ataca e todo mundo marca. Claro que o zagueiro não vai passar da linha dos meias, mas ele vai ajudar na construção dessa ação ofensiva. Se o zagueiro faz isso toda hora, você está detectando um problema no teu time, né? E foi o que aconteceu ontem, fundamentalmente no segundo tempo. O lado bom é que o Fux está chamando a responsabilidade, não está se omitindo, mas o resto do time está. Então, como que você faz? Você faz uma movimentação intensa. Você entra nos buracos que a marcação deixa, e tinha muitos. Você precisa de boa vontade para isso. O Cudê falou de atacar os espaços vazios, espaços vazios. Você precisa de boa vontade e de orientação, né, de informação. Fala aqui, ó, Patrick, você corta essa diagonal, Edenilson, você entra ali, Dodô, você faz o facão aqui. E aí, com esses espaços criados, o Fux ele faz um passe curto para jogadores que têm mais condição de armar o time. Mas o que aconteceu foi um time estático, um time de pebolim. E aí o Fux ficava tentando, como era o cara livre do jogo,
né? Porque a marcação deles era mais recuada. Os zagueiros eram mais livres, o Gemerson não tem muito essa condição. Ele pegou e começou a fazer passe, forçando passe agudo. E aí todo mundo tá marcado, porque todo mundo tá parado. Tem uma questão, pessoal, que você que está aí do outro lado, você torce e fala o que você bem entender. Você ainda vive num país democrático, que bom que é assim. Agora, o que eu só discordo e acho muito pesado é meter que o Kudê não sabe nada, que é um turco com grife, meter que o Edenilson não tem mais bola, que acabou, não, na última grande passagem, foi há 3 anos, 2 anos lá no Inter, não tem mais, que o Patrick é só aquilo que jogou ontem. Nossa, aí é ejaculação precoce, me ajuda. Na Planalto Tintas você tem mais cor, preste atenção porque o recado é importante. Onde for, tem mais cor. E com essas cores todas, você vai transformar lugares, sim, porque os ambientes mudam. Traz mais bem-estar. Eu tenho mais de 2.000 cores para vocês nas lojas da Planalto Tintas, nos mais de 40 endereços. Então você que pretende pintar, aí está reformando, vai construir, na hora da pintura, fala com a gente, O acabamento é nosso. E se não ficar do jeito que você sonhou, a Coral troca a tinta para você. É isso mesmo. Porque certeza mesmo, só Coral na Planalto Tintas tem. Planalto Tintas é a maior revendedora das tintas Coral do estado de Minas Gerais e isso a gente nem discute. E tem uma vantagem, e eu acho isso muito bom, quando você vai comprar nas mais de 40 lojas, se você precisa negociar, você negocia com o dono. Tudo fica mais fácil. Então acesse planaltotintasmg.com.br ou você chama no WhatsApp, o WhatsApp está aqui, 999-44-4295. Eu tenho mais de 40 endereços para você, mais de 2.000 cores para você. Pintou, não gostou, a Coral troca. 31 é o código, de qualquer lugar, de onde você estiver, compra da gente que é melhor, você negocia com o dono. 999-44-4295, planaltotintasmg.com.br. Eu vou para um rápido intervalo e atenção, WhatsApp do Thiago Fernandes piscou aqui. Informações de Atlético e Cruzeiro dentro de instantes aqui na tela da Band. Então você que chupinha a informação e depois dá como se fosse sua, já prepara, porque já o Thiago vai encher-lhe de novidades. Até já. Fala, galera que tá aqui com a gente em mais um intervalo dos Donos da Bola. E assim, hoje, né, tá aí todo mundo eufórico aqui nos comentários falando sobre o jogo do Atlético. Conta pra mim aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam da partida desse 0-0 e também os torcedores do Cruzeiro. Hoje tem jogo, me fala aí, estão ansiosos, o que vocês esperam para esse jogo de hoje do Cruzeiro? Deixa eu ver aqui, a gente fez até uma enquete hoje, hein? Empate amargo. Qual foi o maior motivo para o Galo não vencer ontem? 44% estão dizendo que a culpa é dos jogadores. Outros 25% dizem que é falta do Hulk. 20% disseram que é a escalação do Kudê. E 11% disseram que foi o adversário forte. Eu acho que o time, né, até teve oportunidades, o Hulk fez falta. Mas deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ó, o Júlio. Não consegui entender essa decisão do técnico Kudê de começar jogando com o Ademir. O time até criou, mas deixou muito a desejar. O Geraldo Sávio Reis. Sou atleticano, mas vejo que o time não tem ataque, não tem meio-campo, o lateral esquerdo só joga para trás e sem o Hulk, esse time vai brigar para não cair para a segunda divisão. Que isso, Geraldo? O time, né, precisou, assim, o time ontem não jogou tão bem assim, mas acho que não é para tanto. O Márcio, eu acho que o Atlético entrou achando que ia ganhar fácil e viu que eu acho que o Atlético entrou achando que ia ganhar fácil e viu que de bobo o cara bobo não tem nada. O Pedro, se o Atlético jogar desse jeito semana que vem, vai passar aperto para classificar. O Júnior, hoje o Cruzeiro vai dar show em campo. Vamos ganhar da Caldense e seguir em busca da classificação. Cruzeiro 2-0. O Douglas Duarte, o Kudê precisa se explicar. O time está muito bagunçado. O Del Souza, o time do Galo é ruim para Libertadores. Fato. O Felipe Oliveira, concordo com o Thiago. Kudê até agora não mostrou nada. Marcelina,
Boa tarde, põe meu filho aí na lateral direita ou no ataque. Ele corre muito e é muito forte. Marcelo é o nome dele, aí ó, fica a dica. Leilson, é inadmissível o Atlético pagar um salário absurdo para Paulinho e Pedrinho, sendo que os caras não jogaram nada. David Luan, de Januária. Em 2013, o Galo tinha Ronaldinho, Gaúcho, Tardelli, Bernard e Jô, que marcaram gol. Hoje, o Galo só tem o Hulk, super dependente dele. Né? Realmente, todo mundo aí falando essa questão da dependência do Hulk no Atlético. Vamos voltar para a tela da Band e no próximo intervalo continuo aqui com vocês. Você que está do outro lado também precisa entender. Porque quando Heloísio! Oriental Medic. Preciso um desse lá em casa, que eu achei esse colchão aqui muito legal. Por quê? Eu sempre falei da tecnologia Ultra Forte X, né? Só que agora é Ultra Forte X Plus, que é mais tecnologia ainda aplicada num colchão que tem o selo do Inmetro. Então, quando ele tem o selo do Inmetro, e esse selo atesta isso aqui. Esse selo atesta isso aqui. Porque a nossa especialidade é cuidar do seu sono. Nós vivemos e trabalhamos o tempo todo intensamente para buscar alternativas para melhorar o seu sono. Então, Ultra Forte X é com a gente. Você vai conhecer de perto, e eu vou explicar como que você vai conhecer de perto. Você vai pegar o telefone agora, vai ligar para 0800 038 2000 ou chamar no WhatsApp 992160262. Você pode comprar com massageador, sem massageador, do jeito que você quiser. O preço está muito abaixo do que você imagina. Muito abaixo. Aí tem um brinde para você, um brinde surpresa. Agora, se você marcar, agendar uma visita na nossa fábrica, aí você vai entender muito de perto por que que eu, de peito aberto para o mundo, através do YouTube e na tela da Band, digo que aqui é o melhor colchão do mundo. Paris Hilton, que tem a rede de hotéis, ela quer, mas nós não vamos fabricar para ela. Nós queremos fabricar para você. Aqui não, Pepe, aqui não. O negócio aqui é você que está do outro lado. 0800 038 2000. Olha isso aqui. Isso é uma maravilha. Você vai dormir sono restaurador, acorda melhor, rende em tudo, muito melhor e mais. 0800 038 2000, 992160262. Agende uma visita e venha conhecer a nossa fábrica. Ah, não quero comprar, mas eu quero ir lá conhecer, não tem problema. Vai lá, você vai realmente entender por que nosso Oriental Medic é o melhor colchão do mundo. Agora, deixa eu... Valu, por que o Cruzeiro vai jogar 4h30 da tarde, Valu? Por quê? Feriado em Poços de Caldas? Que uma questão, isso? Até o Eltinho trouxe isso algum tempo atrás, né? O Eltinho tem umas fontes boas lá. Tem. Porque... É o pai do Alê. Não, e é também dentro Pouso Alegre. Faz parte, vocês que gostam desses bastidores, faz parte daquilo que vocês disseram da cavada, né? Então, sabe, aquele tráfico de influência lá no... Daqui a pouco aparecem os reclames aí. Ficou devendo uma data pro Campeonato Mineiro. Aí a loja oficial do Cruzeiro, um abraço pro Bruno Pedra. Por causa do Mundial. O Mundial que o Flamengo disputou. Isso. Aí e aí, então, veio essa data, inclusive, jogo para TV aberta hoje. Cruzeiro jogando em Poços de Caldas e só a vitória interessando para que o Cruzeiro consiga chegar até a última rodada vivo, com chances de classificação. Ontem aconteceu um resultado importante para o Cruzeiro nessa caminhada. O Vila Nova vencendo o Ipatinga era um dos resultados que o Cruzeiro precisava. O Cruzeiro ainda precisa de tropeço do Democrata de Governador Valadares, que hoje está à frente do grupo, ou, num segundo momento, do Atlético, né? Aí no Atlético pensando, quem sabe, se classificar como um dos segundos melhores colocados. Você está confiante? Sim, estou confiante, porque o time não rasgou o que fez no Clássico contra o Atlético. Claro que não teve o mesmo nível de desempenho, digamos assim, não que contra o Atlético tenha jogado uma partida espetacular, mas foi melhor. O problema é que jogou contra o América, contra o Pouso Alegre, rasgou tudo.
Então não tem um outro restart. Eu acho, aí não é informação, tá? Que o Cruzeiro deve mexer muito pouco com relação à última partida contra o Vila Nova. Para ser mais específico, talvez até acho que saia o Daniel Júnior e venha, quem sabe, o Wesley, mesmo sendo do lado direito. De resto, eu acho que o Paulo Pesolano vai repetir os 3 zagueiros, vai repetir o Ian Lucas com o Neto Moura, o Kaique e o Alisson do lado direito. Não vejo ele mexendo o futebol, muito na equipe. O que é o futebol? Futebol é a melhor coisa para se fazer de roupa. Você é muito inteligente, perspicaz e bonito e sedutor. Perspicaz. Perspicaz. Hoje, talvez a gente possa dizer, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu concordo com o meu comentário, que o Cruzeiro tem mais bons minutos na temporada do que o Atlético. Tem sim. Opa! Tem sim. Polêmica! Ale, Mamilos polêmicos! É verdade isso, na sua opinião? Concordo com isso que o Ale está dizendo pelo seguinte, quando o Valu falou ali que o Cruzeiro não rasgou o que foi feito no Clássico, o Atlético também não rasgou. Continuou jogando mal. O Atlético teve uma sequência Cruzeiro, Patrocinense e Carabobo. 3 jogos que o Atlético se mostrou um Atlético sem criatividade, sem objetividade, pouco competitivo, sem ser agressivo para o adversário. Já o Cruzeiro não. Do Clássico para cá, a gente tem visto bons jogos do Cruzeiro e isso com a Tem um recortezinho contra o América também, do Cruzeiro que foi, Sabe né? uma coisa que eu vou dizer para você aqui, meu irmão do Niterói? O torcedor, seja ele de que time for, ele até aceita não ter organização e tal, mas ele não aceita time pouco competitivo. Se não tiver com o negócio apontado para o céu, torcedor não gosta. E por que isso faz diferença para o torcedor e por que isso traz confiança para o grupo? Basta olharmos para o Cruzeiro, tecnicamente inferior ao Atlético, bem inferior ao Atlético, mas igualou no Clássico em quê? Competitividade, intensidade. Mas intensidade é a palavrinha da moda, querido. Se você não vê intensidade no futebol do mundo hoje, então o problema está com você. Né? Futebol hoje é muito mais intenso, é muito mais corrido. E o futebol profissional, os caras estão correndo, o André está me lembrando aqui, de 11 a 15 quilômetros por jogo. E 82 na Copa corria 6. 6! Aí, e a pegada é tão pesada que você pega um fenômeno como o Hendrick, de 16 anos, aí põe ele para correr no profissional, claro que ele vai sentir, embora seja um fenômeno. Aí, torcedor não suporta time preguiçoso e modorrento, pois não? E o Cruzeiro é um time que, no jogo contra o Pouso Alegre, foi longe do que tem sido hoje, ou que foi contra o Atlético e depois contra o Vila Nova. No jogo que antecedeu o Clássico, a gente não imaginava que o Cruzeiro chegaria nesse momento e a gente estivesse elogiando ou apontando o que o Ale apontou, que eu até concordo também, que o Cruzeiro apresentou mais minutos neste momento do que o próprio Atlético na temporada, minutos convincentes, né? Então, é um time que o técnico Paulo Pesolano trabalha essa questão da competitividade desde o ano passado, um time que tem muito mais qualidade do que no ano passado, porque no ano passado a qualidade para mim era bastante questionável, hoje não é tão questionável quanto para ele também, tanto que ele mandou todo mundo embora. É verdade, para ele também, você tem razão. Tiago, só colocando uma coisa aí, você falou a respeito pegou a linha. Eu estou tentando. Não, mas hoje foi com. Eu levantei o dedinho. Com respeito. Foi com respeito. Com respeito. Não, sempre é com respeito. Tapa na cara tem com dia que eu fico com aquela mexeção. Tapa na cara com responsabilidade. Você falou a respeito do Pesolano, só para fazer um paralelo também, o Ale pegou e falou assim: o Cudê poderia ter chegado no intervalo, chamado esse e esse, trocado e arrumado o time aos pós 45 minutos. O Pesolano fez isso com 3 jogadores contra o Pouso Alegre, com 30 minutos. Tirou e depois um desses jogadores foi bem no Clássico. Reinaldo foi bem e o Alisson também foi muito bem no Clássico. Ou seja, mesmo tendo sido expostos naquele momento, ele não queimou os atletas, porque ele tem a confiança do grupo. Você fez é porque queimou alguém, você tem... Não. Assim, eu acho que são tamanhos diferentes. Você faz isso com o Alisson, é uma coisa. Você não tira o Edenilson com 30 minutos. Mas tudo bem. Mas até beleza. porque o Edenilson é um cara que você tem certeza que ele pode entregar mais. Só que, curiosamente, não tem entregue, né? Ou não tem entregado. Agora, no intervalo, tem que tirar. O intervalo, beleza. Então tá jogando, vamos correr. Então é isso, que a gente pode questionar também a conduta de alguns treinadores, que isso faz diferença e muita para um elenco. Gente,
eu não questiono, e falei isso aqui antes. Como diz sempre Maurício Saraiva, eu só falo agora o que eu disse antes. Embora de vez em quando a gente dá umas rateadas, né? Você fala uma coisa, daqui a pouco você muda de opinião, e mudar de opinião é algo salutar. Mas, gente, sinceramente, 3 jogos com o time andando em campo e tocando de lado é um troço que incomoda demais. Demais. Esse time precisa jogar mais. Esse time, o Edenilson precisa jogar. Agora eu já estou em dúvida se o Edenilson está sendo sacrificado e por isso não está jogando, se o Patrick está sendo sacrificado e por isso não está jogando. Porque eles não estão bem. Tem outros que não estão bem. O Mariano, longe do Mariano que a gente sempre viu, longe da lateral esquerda. O Dodô, para mim, dentro do padrão Dodô, é aquilo ali, nunca foi muito Agora, acima. o que o Rubens está fazendo no treino para ser pior opção do que o Dodô? Ele deve chegar bêbado todo dia. Se ele chega sóbrio, ele já tem que jogar. Ô Ale, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você vai falar para nossa câmera da verdade. Você acha que rola um negócio de que vamos escalar, vamos botar na vitrine para vender? Eu acho que isso pode acontecer em Me determinados... falaram que lá no Sul o Renato tá fazendo isso no Grêmio. Eu acho que pode acontecer em determinados jogos, mas não em todos e não nos mais importantes. Os mais importantes, não. Né? Eu até entendi, o Cudê falou assim, é um cara de posição, de origem, ele precisa de confiança e de minutagem. Deu isso pro Dodô. Não deu certo? Agora eu vou tentar o menino. Eu acho que é por aí. Se não... E o Rubens apoia melhor, tem mais cacoete para apoiar do que o Dodô. Né? A primeira jogada do Rubens no clássico. Do que o Cudê pede. Olha o recorte do Rubens entrando no clássico. Canetou o Lucas. Em 2 minutos, para mim, ele demonstrou que merece ser o titular. Não, e curiosamente, que eu tenho de informação, que eu recebi de informação, dei aqui a informação, é que o Dodô estava treinando só de lateral e treinando bem. Então, Rubens. É o Rubens, desculpa. Vou refazer. Que o Rubens estava treinando só na lateral e treinando muito bem. E o Dodô, e você viu ontem, no segundo tempo, que ele lançou o Dodô, mas soltou mais o Dodô, para fazer meio que o papel de ponta, cara. O papel de ponta, que o Rubens faz melhor do que ele. Exato. Né? Então, é por isso que eu falei, eu ponho um pouco na conta do Cudê e um pouco na conta dos jogadores, porque a displicência, não exatamente com esse termo, que o Edenilson falou que o time entrou e que os jogadores tiveram as suas atenções chamadas no intervalo, então rola um certo desprezo também. Cara bobo, Venezuela, estádio da universidade, campo vazio e tal, como se isso fosse algo aceitável. Não dá pra ser, cara. Quer dizer que na segunda de carnaval, então você vai chegar aqui, que é diferente, né? Mas você vai chegar aqui e vai tocar. Segunda de carnaval, peraí, não pode ser assim, não. Eu escrevi isso ontem no Twitter. Displicência não caminha bem ao lado de Copa Libertadores. Descompromisso. Nenhuma, né? Competição nenhuma. Não, Mas eu tô dizendo que a Libertadores na hora. É que a Libertadores, eu acho a Libertadores mais faceira. Entendi. Porque você não tem muito tempo. Você não tem muito tempo pra... É porque talvez seja só plausível um tipo de displicência, uma certa displicência, jogando um torneio estadual. O Elton vai querer me matar agora. Vai querer me interromper sem educação agora. De forma agora eu vou ser mal educado com você, porque olha só, a gente pegou o Atlético contra o Cruzeiro jogando mal, contra o Patrocínio jogando mal. O que refletiu esses 2 jogos pro Atlético? Aí a gente pensava assim, não, o Atlético vem entrar agora focado, com gana, com vontade de comer na grama. O que o Atlético vai lá e fez? Modorrendo, horroroso, Eu consigo entender quando os times que estão nesse nível, eles entram com uma certa displicência no estadual. E consigo realmente. Cara, deve ser difícil para o jogador se motivar naquele momento para jogar um jogo de estadual, sendo que ele tem um jogo de Libertadores, Copa do Brasil, aí chega na Libertadores sozinho. Ou qualquer outro torneio à frente. Eu entendo a displicência no estadual e admito, entendo realmente. E não, aliás, se eu fosse os clubes, já falei várias vezes aqui, eu entraria com o time sub-20. Agora, em jogos como Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, independentemente do adversário, os jogadores têm a obrigação de entrarem com mais foco, com mais determinação e jogar de forma diferente. O jogo de ontem foi horrível. Foi péssimo o que o Atlético apresentou. Sinceramente, foi horroroso o que o Atlético apresentou. E não pode ser assim.
Não pode ser assim. Eu só discordo independentemente O do cara adversário. roubo cai no Campeonato Mineiro. Eu só discordo. Também acho. Eu só discordo do Concordo. Thiago, porque vou pegar como exemplo rapidão o Palmeiras do Abel. Pra ele, não interessa se é Água Santa, se é São Bento, se é vai. River Plate, E o nível, se é valor? Recopa. E o nível, Ele- valor? Não interessa. Você não tá vendo jogo do Palmeiras. Não Você não tá interessa. vendo Não jogo do tem Palmeiras. variação, Porque irmão. Você não tá vendo jogo do Não, Palmeiras. você não tá vendo, Você então. não tá vendo jogo Não do tem variação, Thiago. Ele Interessa. Thiago, Ele Thiago, cobra gente, o mesmo gente, comprometimento interessa. e fez o grupo comprar. Não interessa. Thiago, Interessa Thiago, porque você Thiago, quer. Não, esse porque eu papo, quero. esse, porque você quer. esse mantra, esse mantra da força mental Tá bom. que colocaram, um rótulo de força mental, caô. força mental. Não, tô dizendo que é caô, não. Eu acho que é. claro que Perdeu tem pro um pouco de... CRB no Não, passado, cara, é. o Abel Mas entrou não na ganha cabeça nada dos desde caras, 2020, irmão. o É que nem Abel. o povo que trabalha na Disney. Não Tem um ganha amigo nada meu lá desde de Divinópolis, 2020. Júlio Miranda, um beijo pra você, Júlio, que era da Cibarmoto, Sandal lá, foi um grande parceiro meu, matou muito a minha fome, ele sabe disso, eu sou muito grato às pessoas que mataram a minha fome, porque eu passei uma dificuldade desgraçada lá em Divinópolis, o Júlio era um parceiro, o Marcelo Prata da ArcelorMittal, que aliás devo muito ao Marcelo Prata e tantas outras figuras que me ajudaram muito no início da minha carreira e que eu guardo no meu coração. E hoje, se vocês tiverem negócio aí, pode me chamar que eu vou trabalhar de graça pra vocês pro resto da vida, vocês me ajudaram muito. Então o Júlio falou que o irmão dele trabalhou na Disney e que lá na Disney, cara, os chefes deles entravam na cabeça deles. Você tem que dormir Disney, comer Disney, respirar Disney. Aqui não existe não pra nada. Se alguém chegar pra você e disser, eu quero um jatobá. Vamos procurar Achar um jatobá na Disney, irmão, você não vai achar. Mas eles vão dar um jeito de saciar a sua vontade de comer um jatobá, você Enxerga tá entendendo? jatobá. O Abel entrou na cabeça dos caras, velho. Mas não é o assim, Palmeiras, quem, Gatinho. ó, eu já vi na temporada, eu já vi. ia ser E olha errado que eu não pra sou um caramba. cara tarado, velho, que eu prefiro ouvir, eu Erradaço. prefiro escutar o jogo no rádio que ver na TV. Mas precisa ver, porque senão você não vai entender porra nenhuma. Ó, eu já vi jogo do Grêmio, já vi jogo do Inter, já vi Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Flamengo, Vasco e acho que vi um do Fluminense e um do Botafogo. Nenhum desses times, mas muito longe do que é o Palmeiras. Por razões claras, o Palmeiras manteve uma base, perdeu jogadores importantes, uma base. Tem um jeito de jogar, vários jeitos, né? Mas tem um padrão de jogo. E o Abel entrou na cabeça dos caras, meu irmão. Não tem como. Entrou, o Palmeiras não tem como. O Palmeiras não arrefece em jogo menor ou em jogo maior. Mas não tem como convencer ninguém, ou nem os próprios jogadores, que eles tenham a mesma mentalidade nos jogos. Ele não entra com a mesma cabeça contra o Água Santa que ele entra contra o Flamengo na que final o da Palmeiras Supercopa do... Ele não entra. O Palmeiras, Entra. É claro O Palmeiras que entra. ele não entra. Pra competir, É que entra. Ele não vai mas ganhar tem todos os jogador jogos. que não Você sabe tá nem enganado. competição, Não, ele tá entra, jogando. entra Ele sim. tá tão focado que ele só vai, é dia de jogo. Cara, Ele não quer vai saber ganhar com quem todos, é, mas cara. que eles Sim, entram, gente. entram. Pelo amor de Deus, você acha que o cara vai enfrentar o Água Santa com a mesma mentalidade? O Palmeiras mentalidade hoje, vencedora. Hoje, Sim, hoje, você pode não aceitar, mas hoje, é o isso que Palmeiras acontece. entra em todo jogo pensando que é uma final. Não é hoje não. Hoje. Pode contar quando isso acontece no Palmeiras? Nunca, lugar nenhum. Vou explicar por quê. Nenhum jogador entra com a mesma mentalidade. Thiago, não tem jeito. Não Thiago, tem jeito. Você já falou, deixa eu Cria falar no agora, seu por mundo, favor. fica no seu mundo, fica no seu mundo. Então de fala, verdade. termina de falar, vai. Não, é isso, fica Peraí, no seu mundo. deixa eu refrescar a discussão, refrescar a memória não tem nada de refrescar a memória, refrescar a discussão, arrefecer o ambiente, porque agora nós vamos dar um tibum, um finquete é Divinópolis, dar um finquete, que é pular de ponta, coisa de Divinópolis, nas águas do Aquabit. Por quê? Por que você deve ser sócio do Aquabit? Vamos ter a maior praia artificial do Brasil. Várias atrações para a criançada. Aí uma gastronomia de ponta, diversificada, a cota isenta de mensalidade por 50 anos, estacionamento gratuito, descontos na hospedagem. Hospedagem? Claro! Você vai se hospedar lá. Aí, período de carnaval, o carnaval vai ser lá. Eu quero ficar uma semana no Aquabit. Vai! Eu quero ficar 15 dias no Aquabit. Vai! Eu quero levar um casal de amigos para o Aquabit. Vai! Eu quero descer no Rio Lento. Vai! Piscina com onda. Tem! Como é que chama esse negócio aí mesmo? Esse grandão aí? Isso aí é o... Toboágua, tem! Mensalidade, não tem! Não tem, 50 anos sem mensalidade. Faça a cota agora, pega o telefone, entre em contato conosco, seja sócio do maior complexo de lazer e turismo do estado de Minas Gerais, dos maiores do Brasil. Everton, essas imagens que você está mostrando, é exatamente assim que vai ficar? Gente, vocês não estão entendendo o que é. Quer marcar uma visita? Quer ir até lá? Porque aí vocês vão ter certeza do que eu estou falando aqui há muitos e muitos meses. Chame agora no 994068018 e aí você vai chamar, marcar sua visita e vai lá conhecer, para saber que eu tenho razão. Eu não minto. De vez em quando só. Então assim, ó, aqui tem
o QR Code para você apontar sua câmera. Marque uma visita, vá com a sua família para conhecer o Aquabit, maior complexo de lazer e turismo do mundo. Eu vou só para dar uma apaziguada na situação, que eu estou vendo que ficou um clima meio hostil aqui. Você não pode usar relógio, você não tem pulso. Como é que você vai controlar o programa, os caras se estapeando aí? Que isso, cara? Você... Oh, cadê? Hã? Jogador entra, tem variação de tesão jogo a jogo, ou quando o treinador entra na cabeça do cara, o cara entra com um negócio pro céu, que era o que o Luxemburgo pregava há alguns anos e continua. Eu acho que é diferente um estadual e uma final da Libertadores, mas no Palmeiras, o que acontece é o seguinte, quem não correr, perde primeiro lugar no time, depois perde o lugar no banco, depois sai do clube. Ó, o recado aí do Alê, hein? Pra quem não tá fazendo o que tem que ser feito. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. A sequência dos donos. Atenção. Sequência dos donos da bola. Atenção. Thiago Fernandes tem muitas informações na volta do intervalo. Pô, Everton, você promete, mas calma, tem que segurar mais pro final para segurar você aí. Pode chamar a turma aí dos chupinhadores que já informação com o bonde da informação. Thiago Fernandes, o fenômeno Thiago Fernandes. Até já. Fala galera, estamos de volta aqui em mais um intervalo dos Donos da Bola. Continue mandando as mensagens de vocês aqui, torcedores do Cruzeiro, Atlético, América, que eu vou dar uma olhadinha no que vocês estão falando. Ó, o Ferreira, sobre o jogo de ontem, eu achei o time do Galo muito lento na transição da defesa para o ataque. Apesar das reclamações do gramado, também acho que o time não tem laterais. É o Ferreira aí na bronca. José Marlon, de Bom Sucesso. Assistindo esse jogo do Atlético de ontem, eu fico mais irritado ainda com o Cruzeiro, por não ter ganhado desse time que não consegue ganhar de um cara bobo. O Nena, de Betim. O Nena está na bronca aqui com o Atlético. Ele falou o seguinte: time mal treinado, jogadores com má vontade, time sem esquema tático, jogadores que não explicaram o porquê vieram. Tá de brincadeira. O Nena aqui tá bem na bronca com o time do Atlético. Alessandro Magalhães, alguém me fala uma coisa, quando que o Edenilson, Patrick, Paulinho e Pedrinho vão estrear no Galo? Os torcedores aqui bem irritados com esse jogo de ontem, não é mesmo? Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para a Bruna Guedes, atleticana fanática, que está ligadinha aqui com a gente nos Donos da Bola. Um abraço, Bruna. O Thierry, se o Atlético tivesse jogado o clássico do jeito que jogou ontem, o Cabuloso tinha atropelado aí os cruzeirenses, dizendo que, né, dava para ter ganhado desse time aí. Júlio Lara, se tirar o Hulk do time do Galo, ele fica abaixo do Cruzeiro e do América. Não tem nada de excepcional. O Matheus, comentem sobre o meu América e sobre o clássico contra o Atlético. Nós vamos falar também, Matheus. A Elaine de Vespasiano. O Cruzeiro vai vencer o jogo hoje e vai ser campeão do estadual em cima do América, porque o Atlético não vai dar conta. Ô, André, a gente tem duas perguntinhas aqui, dá para ir lá no estúdio? Fala, Paulinho, fala, Paulinho. Fala, HG. Ó, tem duas perguntinhas aqui, vou ser bem rapidinha. Uma, estão perguntando para vocês, por que sempre que o Galo joga mal, a culpa é do Ademir? Mas exatamente, aqui nós tivemos o cuidado de não colocar a culpa no Ademir, mas em quem o escalou. Não, eu coloquei em vários. E fui imaginando que teria espaço para Ademir jogar, aí fechou o jogo com 79% de posse de bola. Logo, ele para jogar com o time fechadinho não é jogo para Ademir. Então aqui a gente inclusive tirou o Ademir a culpa é do Cudê. A gente colocou mais no Cudê do que outra coisa. Colocou mais onde? No Cudê do que no nosso. Colocou mais onde? No Cudê, né? A culpa é no Cudê. Para, Elton. E a outra pergunta aqui é pro Valu. Ai, Elton. Vou processar você. Bom, vamos voltar lá pro programa. Aí, tá vendo? Pois é. Ô, gente, atenção. Agora temos informação com ele, que é o grande fenômeno da informação hoje no Brasil, que é o nosso slot da notícia. Vovozona, slot, tá nessa turma aí. Quer dizer que o Bruno Henrique, que jogava no Palmeiras, barbudinho e tal, que aliás sofreu violência de bandidos
torcedores esposa bandidos dele, né? lá. Foi na É a reta esposa final dele no Palmeiras. Ele andando na rua ali, Bom os caras jogador, abordando bom, ali, muito ameaçando a esposa dele. Esse cara é muito bom Muito de bola, bom. é um líder dentro e fora de campo. Bom de bola. Foi Bruno bem Henrique, no 33 anos, pertence Bonito, ao... né, Thiago? Bonito, mas não é a beleza que eu gosto mais, não, do HG. Defende o Al Ittihad da Arábia Saudita. O Cruzeiro fez uma consulta sobre a situação desse jogador e chegou a iniciar algumas conversas com o staff do atleta. Lembrando, é o mesmo staff do Gilberto, centroavante. Então, existe hoje uma conversa com o staff do jogador com a possibilidade de contratá-lo e na volta para o Brasil. O jogador quer voltar ao Brasil. O grande problema hoje é a questão financeira. Ele tem contrato com o Al Ittihad até 30 de junho de 2023. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol mundial. A questão é justamente quanto o Bruno Henrique quer receber. Hoje, pelos números que ele pediu inicialmente, ele estaria fora da realidade. Mas é uma situação que ainda não dá para descartar, HG. Por quê? Porque é um jogador que quer voltar ao Brasil. Ele está um bom tempo fora, está desde 2020 jogando no Al Ittihad da Arábia Saudita. E o Cruzeiro foi o primeiro clube a procurá-lo nesse momento. Então, não dá para descartar 100% essa negociação, mas é um jogador que está na mira do Cruzeiro pro decorrer dessa temporada. Valu chega e farda? De acordo com aquilo que... Você demorou a arrancar, você tá de quinta marcha? Não, é porque de acordo com aquilo que já demonstrou, eu não gosto, né? Você me conhece, eu não gosto de cravar isso. É o dia a dia que tem que mostrar. Por aquilo que já demonstrou, claro que é um jogador com todas as credenciais para ser titular, de assumir a camisa do Cruzeiro. Agora, hoje, esse tipo de jogador é muito mais... Quando esse jogador hoje está disposto a ouvir uma proposta do Cruzeiro, uma coisa já é certa, ele já está deixando uma quantia de ordenado para trás e acreditando mais na questão do projeto e etc. Porque o Cruzeiro não tem condição de fazer a portabilidade salarial desses atletas com o que eles ganham fora daqui. Aí eu pergunto a você, ô monstro, chega e farda, monstrão? Se a gente imaginar o melhor que ele já produziu, é difícil até fazer uma comparação com os jogadores da posição no Cruzeiro que vão chegar nesse estágio. O Bruno já ficou ali entre os melhores da posição no Campeonato Brasileiro. Em 2, com o Corinthians e com o Palmeiras. Então, É verdade, foi campeão pelo Corinthians e pelo Ele Palmeiras. foi campeão pelo Corinthians, pelo Palmeiras, jogando bem nos dois e entrou na Foi seleção campeão da das Libertadores duas. 2020 pelo Palmeiras. nem o nosso colega ainda, o Rafael Oliveira, tá na Band, na Tá Band. conosco Nem ainda. o Rafael Oliveira, que vê todos os campeonatos do mundo, vê o campeonato da Arábia. Porque se cair um quibe lá, os caras saem chutando. Então não dá pra saber. Para o kibe! Você gosta de esfirra? Aberta ou fechada? Esfirra. De qualquer jeito. Ih, garoto. Mas nem o Rafael Oliveira vê o campeonato da Arábia. O Arabão. É o Sauditão esse aí. Sauditão, vê o Sauditão. Então, não dá pra falar isso. Mas se ele jogar o que a gente viu de jogar, o próximo disso, é o melhor jogador do meio campo. Ô, Slot da notícia, eu preciso que você atualize sobre o D'Alessandro e eu preciso depois que você busque aí uma informação se o Cruzeiro deu uma sondada no Mikael. O do... Micael América? Desculpa, no Michael, que era do Flamengo. Ah, Michael. Dá uma eu Aliás, uma Mikael, informação sobre excelente contratação. Vamos eu lembrar bati no disso. Elton um dia. Lembra? Um dia ele vai ser. Pra algum clube, né? Sobre o Cara, D'Alessandro... é Michael, Michel, Michael, Michael. Então é muita coisa pra minha cabeça. Sobre o D'Alessandro, o negócio avançou, HG. Eu até conversei com um cara que tinha me tirado do caminho aquela vez, né? Falei, cara, agora você não vai me mentir, né? Já tô sabendo o que tá acontecendo, o Nicola verdade. deu e tal. Então, qual que é a situação? Thiago, olha, a negociação tá avançando. E tá bem avançada nesse momento para que ele assuma a gerência de futebol do Cruzeiro. Existe hoje uma ideia de que ele seria um nome interessante, pela casca que ele tem como ex-jogador, pela experiência que ele tem no futebol. Então, o D'Alessandro deve, de fato, avançar na negociação com o Cruzeiro e encaminhar nos próximos dias. Chegaria para trabalhar como um gerente de futebol, seria um elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Então, trabalharia ele como um apoio ao Pedro Martins, que hoje é o diretor de futebol do Cruzeiro. Agora, o Michael é caro, né? É um jogador caro. Cara, o Al Hilal da Arábia Saudita recusou uma proposta de $5 milhões do Palmeiras por 50% dos direitos econômicos do Michael.
Eu acho muito improvável Então, como é que nesse fala do momento. Cruzeiro? Então o Grêmio desistiu Não, por eu causa dos recebi a valores. informação que o Cruzeiro tinha sondado o Michael, mas a pessoa que me passou a informação, um negócio meio aleatório. Então, ele ainda, Everton, Mas eu acho é que é um muito pedido caro. do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho está e tem insistindo dois com a pontos diretoria lá. do Grêmio O para Al-Hilal- levá-lo. o Mas é o Al-Hilal- valor que tem quebrado Então, a o questão Al-Hilal dele. não gostaria de liberá-lo antes do fim da temporada. E aí já fez até essa promessa ao Michael, que é liberá-lo a partir de julho desse ano. Ou seja, a partir de julho ele pode ser negociado com qualquer outro clube. E daqui a pouco você fala do Atlético também, que eu tenho um recado que eu vou falar de Crona. A Crona é show, a Crona é a melhor, a Crona tem que estar na sua obra, a Crona tem que estar no ponto de vendas. Se você compra em determinados lugares, no ponto de venda, você chega e pede Crona, e aí o dono do depósito, da loja especializada, diz assim, ah não, nós não temos Crona. Aí você está no lugar errado. Seguramente você está comprando no lugar errado. Na reforma e na construção, você não pode quebrar a cabeça. Tem que levar Crona. Todos os nossos produtos seguem os mais altos padrões de qualidade. Aqui não tem dessa não. Você troca o encanamento, a pressão da água, pim, explode. Não, aqui não tem problema. É água quente, esgoto, água fria, elétrica, acessórios, tudo com a qualidade Crona. A Crona está sempre inovando e trazendo as mais modernas tecnologias para aprimorar ainda mais o que chega até você. Afinal, leva muito a sério sua escolha. É ou não é? E não é à toa que hoje a estrutura da Crona é disparada a melhor do Brasil. A Crona é show e a Tambasa leva para você para qualquer ponta do estado. QR Code está ali, é só pedir se não tem no ponto de vendas. Agora, se chegou no ponto de vendas e não tem, vaza daí que o ponto de vendas aqui não é bom. Tiago Fernandes, em nome de Crona, a Crona é show, a informação. Duas situações, uma sobre o Alessandro que eu acabei de receber aqui. Ele esteve, inclusive, no Clássico, eu não sabia disso. Ele estava no Independência assistindo ao jogo ao lado da esposa e de um dos filhos no camarote do Cruzeiro. Da Alessandro, então, a gente estava do lado. Eu nem olhei pro lado para ver, né? Nem tomei essa curiosidade. E uma segunda informação, HG, é sobre o João Pedro, atacante que pertence ao Fenerbahçe da Turquia. Salvo engano, ele é revelado pelas divisões de base do Atlético, jogou no Santos, e eu não lembro se ele jogou no Palmeiras, mas jogou no Cagliari da Itália também. O João Pedro foi oferecido por um agente búlgaro ao Cruzeiro e ao Internacional. Só que os dois já tinham acertado as contratações que eles pensavam para o setor ofensivo. O João Pedro começou como um meio-campista, hoje joga como um centroavante, fez carreira na Itália, inclusive. Esse jogador foi oferecido aos dois clubes, o Cruzeiro já tinha acertado com o Gilberto e com o Davó, e o Internacional já tinha acertado com o Luiz Adriano e com o Ener Valencia, que também é do Fenerbahçe, inclusive, e acertou pré-contrato com o Internacional. Então o João Pedro foi oferecido, ele tem contrato com o Fenerbahçe até 30 de junho de 2025 e é um jogador que pensa nesse momento em voltar ao futebol brasileiro. Ele gostaria de jogar no Brasil novamente. E no Atlético, o que nós temos aí para atualizar? Sobre o Atlético, a questão é sobre o atacante Ademir. O Atlético Paranaense não descartou fazer uma nova proposta pelo Ademir. Existe a possibilidade de que o Atlético Paranaense apresente em breve uma nova proposta pela contratação do Ademir. É um jogador que é muito observado pelo clube, agrada a diretoria do Furacão e existe essa possibilidade de uma nova proposta pela contratação do atleta em breve. Lembrando que ele tem contrato com o Galo até dezembro de 2024. Olha aí, Thiago, quando vem do Atlético Paranaense, porque o negócio é realmente quente. Minascap de fevereiro desta semana, 34 prêmios em dinheiro que vieram para fazer a diferença na vida dos mineiros e faz mesmo. 10 mil reais no primeiro prêmio, 20 mil no segundo, 30 no terceiro, 150 no quarto e, isso mesmo, 150 mil reais somente no quarto prêmio, mais 30 prêmios de 3 mil reais no Giraminas. Aproveite que a oportunidade pode mudar a sua vida. Você pode comprar nas mãos dos revendedores, no minascap.com, no aplicativo, nos postos de venda, porque eu sempre... E tem o QR Code lá no cantinho para você apontar a sua câmera e comprar. E um detalhe, mas não ganha, mas também não joga. Então tem que brincar no Minascap. Vai lá, porque você ajuda a pai e seu coração bate muito mais forte. Sorteio ao vivo, 9 da manhã, no próximo dia 26 de fevereiro. E só custa 10. É barato demais para você testar a sua sorte. Ontem na chegada ao estádio, o Atlético foi recebido por gritos de ofensas racistas. Aqui a imprensa faz uma cobertura que está longe da ideal, mas faz a cobertura, mostra, cita, cobra da justiça, cobra dos clubes, cobra das entidades. O mesmo não acontece fora daqui. Isso é algo recorrente
E aí, como a justiça local parece fazer vista grossa, porque ao lado ali nós notamos que parece ter um agente bem ao lado ali, os caras gritando, esse de capacete aí não pode ser, não sei, não dá para notar se é um agente ou se é alguém que passou de moto ali e está simplesmente participando dessa desgraça que essas atitudes racistas. Se a justiça local não faz nada, a entidade tem que fazer. E não é Conmebol, só emitindo notinha de repúdio, não. Não dá para ser só com notinha de repúdio. Tem que ser mais firme. Tem que ser uma medida mais forte, pujante, até mesmo contra os clubes. Porque se a justiça comum de lá e de outros países, se elas fazem vista grossa, vocês precisam fazer algo. Notinha de repúdio não muda absolutamente nada. E o Atlético precisa cobrar isso aí. Cobrar da entidade. Não pode arrefecer, não. Tchau.